Alô, alô, podcasters de todo o Brasil e ao redor do mundo. Aqui é seu amigo, aqui é seu irmão Alexandre Passos. Estamos juntos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje a gente vai falar, será que pode um cristão utilizar incenso aromático em casa? Mas a pergunta é se deve, se convém ou não o cristão fazer isso ou não. O texto que a gente sempre utiliza, está aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aqui no nosso canal, que a gente fala, normalmente falando para o crente, né? Para crente. Você é crente? Então esse canal é para você. Esse vídeo é para você que é crente, né? Então nem tudo que a gente que é lícito, que é normal, não é crime você comprar ir num local e comprar. Mas existem várias variantes e a gente vai falar sobre elas aqui. A primeira coisa que eu fiz na minha pesquisa, e eu vou fazer a leitura para vocês, que é o seguinte. O incenso ele serve para purificar e harmonizar ambientes. Olha só. Afastar energias negativas, atrair boas vibrações, auxiliar na concentração, auxiliar no relaxamento, na meditação e rituais espirituais. Além de ser usado para fins terapêuticos, que é uma coisa chamada aromaterapia. Para perfumar o espaço também, obviamente, com cada aroma. Tem vários tipos de incenso, tem lavanda, sândalo, alecrim, laranja, tem vários, né? Tendo um propósito específico de cura, prosperidade e amor, depende. Mas os usos principais de um incenso é para limpeza e purificação de energias ruins, segundo aqui o estudo. Renovar o ambiente com alecrim, arruda e sal grosso. Sempre está relacionado a religiões esotéricas, ao esoterismo e a religiões mais holísticas. O crente não deve ter, ao meu ver, não deve ter. Ele pode fazer o que ele quiser na vida dele, mas ele nem tudo me convém fazer, né? Aqui, o segundo estudo diz que ele é utilizado em rituais, para elevar orações, para conectar-se ao divino, para meditar e realizar cerimônia. Para isso eles utilizam a mirra, o olíbano e o sândalo. Também serve na aromaterapia. Na aromaterapia eles podem utilizar, por exemplo, para prosperidade, né? Como é utilizado o alecrim, a canela e a pitanga. Mas Alexandre, mas na Bíblia era utilizado incenso. É verdade, no Antigo Testamento o incenso era plenamente utilizado. Ele era um elemento central da adoração de Deus no Antigo Testamento, né? Ele simbolizava o quê? A oração dos santos, né? No Antigo Testamento, especialmente nos livros do Êxodo, por exemplo, ele era utilizado diariamente no tabernáculo de Deus, quando estava no deserto, né? Como um aroma agradável. Ele servia como um canal entre Deus e o homem, né? Quando subia, entendia-se que as orações dos santos, daqueles servos, né, do povo de Israel, que estava sendo perseguido, recebia. Já no Novo Testamento ele tem muito mais um simbolismo, não físico, mas um simbolismo como o que está em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 e 4. E a fumaça, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, aqui é tudo simbólico, não é? Aqui não está instruindo a você ter um incenso em casa. Você tem que entender que a igreja, a Bíblia, ela tem as questões narrativas e as questões doutrinárias. Quando você fala de questão doutrinária, você tem ensino do que a igreja não deve fazer, como a igreja deve tratar uns aos outros, como a igreja deve ser na sociedade, como ela deve tratar o pecador, o pecado. Mas nesse caso é um caso narrativo, de algo que João viu ali naquela revelação, né? Então, se a gente for ver, no Antigo Testamento, Deus instruiu o Arão a queimar incenso, né? O incenso era queimado pela manhã e à noite. E era um ato contínuo de adoração no Antigo Testamento, sabe? E como é que era o incenso? Era igual ao de hoje? Era do palitinho? Eu estou usando o lápis como exemplo. Era do palitinho? Não, não era do palitinho. Ele era uma mistura específica de resinas e especiarias, que era usado como ônica, gálbano e incenso puro. Está ali em Êxodo, capítulo 30, versículo 34 e 35. Disse mais o Senhor a Moisés, toma as especiarias aromáticas, estoraque, onixa, gálbano, essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E farás disso um incenso, um perfume segundo a arte de perfumista, temperado, puro e santo. O incenso, acima de tudo, ele é um símbolo de oração. No contexto do nascimento de Jesus, do Natal, simboliza que as orações dos santos de Jesus, ele leva as nossas orações. Ele
intercede por nós, Jesus Cristo, o homem. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, quando os sábios do Oriente trouxeram o incenso para Jesus, eles, na verdade, estavam dizendo que Jesus iria ser o nosso sumo sacerdote. Ali era uma oferenda profética. Não existe nada que ele estivesse ensinando que você tem que ter incenso. Se você tem que ter incenso, na sua casa você tem que ter mirra. E tem que ter ouro, né? Você tem ouro na sua casa. No Novo Testamento, o incenso ele tem a questão da oração celestial. No Apocalipse descreve o incenso como sendo oferecido com as orações dos santos. Aí a pessoa fala, mas se tem no Apocalipse, se tem. No Novo Testamento a gente pode usar, mas a Bíblia não te diz que você deve usar, entende? Ela não proíbe, mas ela também não diz que você deve usar, né? A Bíblia mostra como deve ser o culto, com orações, súplicas e ações de graça, com louvores, né? Com adorações, né? Com deprecações que o cristão deve fazer. A Bíblia mostra ali, no livro por exemplo, de Hebreus, que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Por meio do seu sacrifício, ele levou as orações dos crentes, cumprindo ali o simbolismo do incenso, né? O Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, 15, que nós somos o cheiro suave, o aroma suave de Cristo, né? De Deus. Não há nenhuma proibição do uso do incenso judaico. E aí eu pergunto, hoje em dia o judeu, na sinagoga, o judeu que está na sua sinagoga, será que ele utiliza hoje o incenso? Essa é uma pergunta que eu fiz ao meu amigo. É claro que não. Os judeus não utilizam incenso na sinagoga, até porque o templo foi destruído, né, e não foi construído. Então, o incenso na vida do judeu, no judeu ortodoxo, aquele que tem o chapeuzinho, que tem, sabe? Ele fazia parte, quando o templo existia, do uso do serviço regular. Hoje não. Hoje o uso do incenso não é mais utilizado. Incenso, para o judeu, ele é chamado de ketoré. Era uma oferenda diária altamente sagrada realizada pelos sacerdotes. Era no altar do templo, conforme a instrução da Torá. Êxodo, que eu já falei, né? 30. Tinha propósitos específicos, incluindo a expiação dos pecados e criação de um aroma agradável no ambiente. Isso quando existia o templo sagrado dos judeus, né? Tito derrubou no ano 70 o templo e saqueou Jerusalém. Após essa destruição do templo, as sinagogas tornaram um centro de culto e de oração, mas ela não há sacrifícios nas sinagogas, não se acende a queima de incenso. A queima de incenso foi interrompida, porque a queima de incenso só pode ser realizada no templo do Senhor. E o templo do Senhor não foi reconstruído, até porque vocês podem ver que onde deveria ser construído o templo, tem ali a mesquita de Omar, aquela cúpula dourada. E há ali um problema, que se os judeus forem tentar construir ali, o templo vai ser um problema. E para o judeu tem que ser ali, no mesmo lugar, né? E nem no templo de Salomão, né, em São Paulo, né? Que o bispo Edir Macedo levantou ali. Por que o crente deseja ter o incenso? Né? Para que o crente quer ter o incenso? Para que ele quer colocar? Além do mais, você vai trazer um elemento que é utilizado nas religiões, outras religiões esotéricas para dentro da sua casa. Tem toda uma energia espiritual naquilo. Se você vê as embalagens dos incensos, né, que hoje em dia se vende, todos têm elementos indianos, esotéricos. Sempre tem uma luazinha, uma estrela, em alguns casos tem búzios, símbolos do zodíaco, símbolos esotéricos, mandalas, filtros de sonho, yin yang, símbolos chineses, a religião budista, né? Sempre tem. Se você for ver as embalagens, se você for numa loja, vai numa loja. E qual é a loja que se compra esse material? Normalmente o incenso é comprado em lojas de produtos religiosos. E produtos religiosos não é uma loja de Bíblia, mas de produtos religiosos ligados a esoterismo, umbanda, candomblé. Hoje em dia, banca de jornal vende, né? Hoje em dia tem lojas e vários lugares que vendem. Lojas de floricultura às vezes vendem, né? Produtos naturais, né? Que a pessoa compra. Tem também. Então, você vê que esses ambientes, o mesmo ambiente que essas pessoas colocam à venda, são ambientes voltados a movimentos holísticos e a questão do esoterismo. Então, eu sempre falo, o crente não deve comprar. Vai trazer uma energia para sua casa, e eu estudei muito sobre energias, e existe sim, quando você traz uma opressão para dentro da sua casa. Quando você bota um incenso, você está trazendo uma opressão para dentro da sua casa, uma opressão que você não precisa. A sua oração já é o suficiente. Por que tem que ter um incenso na sua casa para aromatizar a casa? É só você a sua casa ser limpa, passar um pano. Não estou dizendo que a casa dele se não fosse. E na minha pesquisa, eu verifiquei que a vela aromática também, em alguns casos, tem um valor de meditação, né? E ao mesmo tempo é um produto decorativo. Então, se você tem dúvida de algo, não coloque. Se tem dúvida de algo, não compre. Eu sempre brinco, eu tenho na minha casa um presépio, né? O presépio, né, ele foi criado pelo Francisco de Assis, né, na cidade de Greccio, Itália.
como uma forma de recriar e vivenciar a maneira mais próxima do nascimento de Jesus. Os animais vivos e pessoas para representar a cena, dando origem a uma das mais famosas tradições natalinas. Por quê? Francisco de Assis, ele queria que as pessoas humildes ouvissem a história de Jesus, a história do nascimento de Jesus, de uma forma mais pedagógica, mais simples, mais facilitada. Então o que ele fez? Ele montou uma cena viva numa gruta, né, com uma manjedoura, né, colocou feno, colocou animais reais, né, e pessoas interpretando Maria, José, o menino Jesus, e isso era feito nas missas de Natal. E a ideia se espalhou rapidamente pela Itália e pelo mundo cristão, e acabou evoluindo para representações esculpidas, como conhecemos hoje. São popularizadas também pelos jesuítas nos séculos seguintes. Então ele, o Francisco de Assis, é responsável, mas é uma tradição cristã. Eu acho muito útil, porque você pode contar a história de Jesus para uma criança, pega um personagem, olha, José, Maria era prometida para José, e aí ele utilizava para contar a história de Jesus. Tanto é que eu, por exemplo, eu nunca vi, eu não sei se existe, você por favor deixa nos comentários, se alguém se ajoelha diante de um presépio. Eu nunca vi acender vela diante de um presépio. O presépio hoje é um objeto decorativo, mas é um objeto cristão. E ele representa algo que existiu de verdade, algo bíblico. Jesus nasceu num local pobre, numa manjedoura, e ele representa uma verdade. Eu não acho uma heresia, de verdade. Eu agradeço por você ter ficado com a gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e dá um like se você gostou do vídeo, tá bom? Deus te abençoe rico e abundantemente. Até o próximo. Tchau, paz. Pode, Cris, debate com inteligência.